Quer que eu faça, Ricardo? Por favor. Então vamos alinhar a nossa coluna, trazer a atenção para o momento presente, observar a nossa respiração. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir-vos. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm que suportar o sofrimento, que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir-vos. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação essa sociedade fundada para ser um canal para o seu serviço. Possam eles inspirá-la com sua sabedoria, fortalecê-la com seu poder e vitalizá-la com sua atividade. Namastê. Bom, misteriosamente agora o barulho desapareceu. Isso era a questão de fazer a oração. Certa. É. Então, nós estamos no capítulo 25 sobre a questão da felicidade, mais especificamente a autorrealização e a busca da felicidade. É dito que o último capítulo do Yoga Sutra é o mais difícil de ser compreendido, porque contém algumas das mais sutis concepções nas quais se baseiam a filosofia e a psicologia do yoga. Na verdade, ele está se referindo ao Kaivalyapada, não é? E não há muita técnica nesse capítulo, a não ser, ou exceto, o Dharma Mega Samadhi, a mais alta espécie de Samadhi, e coloca o yogi completamente fora do reino da mente e o estabelece permanente e irreversivelmente no reino da realidade. Então, é um Samadhi especial, é o último samadhi da condição humana. Ele só pode ocorrer na medida do resgate de todos os karmas, do equilíbrio, portanto, do indivíduo com a divindade na sua plenitude, e aí ele se torna um Mahatma. Por isso, o autor diz que anteriormente já consideramos a filosofia do yoga num dos seus aspectos, isso é a involução e evolução da mônada, ou de Atma, em manifestação e seu final surgimento da manifestação como um indivíduo autorrealizado, capaz de permanecer centrado no reino da realidade e, no entanto, funcionar nos reinos do relativo através do conjunto de veículos que ele criou e aperfeiçoou para seu uso durante o longo curso da evolução e desenvolvimento de sua natureza divina em potencial. Aí ele pode dizer: eu e o Pai somos um. Eu não sei se está claro para a maioria das pessoas que isso é a culminância de uma sucessão de estágios de samadhi
eu gosto sempre de citar, nesse caso, aquele livro do Dr. Taine também, que se chama, e a gente poderia estudar talvez na sequência, ou Yoga Sutra propriamente dito, ou até O Segredo da Autorrealização, que, por ser um fininho, é um resumo. Aí é uma decisão que o grupo precisa tomar. Agora, o Yoga Sutra está sendo preparado aqui pelo Autocultura como o processo de culminância desse estudo, né? De qualquer forma, eu vou ler do Segredo da Autorrealização um parágrafo da página 101, que eu acho que vocês vão reconhecer diretamente ligado com essa questão do último samadhi. Ele diz, pelas razões acima que ele discorre no aforismo ou shloka 19 do Pratyabhijna Virayam, atingir a autorrealização parcial em samadhi temporário é considerado apenas um estágio no caminho do yoga. E depois de alcançá-lo, é necessário dar continuidade aos esforços para torná-lo permanente e irreversível. Ele se torna permanente e irreversível exatamente em Kaivalya, que se atinge no Dharma Mega Samadhi. Certo? A técnica para isso está no Sutra 226 do Yoga Sutra, que é Viveka Kyati, que é um discernimento muito sutil, até dos últimos níveis de pensamento ou da parte sátrica da mente, para distingui-la do Purusha. No fim, isso quer dizer que nenhum espelhamento da mente vai mais nos iludir e que aí a pessoa consegue distinguir o fogo da barra de ferro ao rubro, como é o exemplo dado por Sri Ramana. Você sabe, se a gente coloca a barra de ferro dentro do fogo, em um certo tempo ela vai chegar ao rubro. E aí ela se confunde, porque a barra de ferro começa a irradiar luz, calor, ela fica parecida com o fogo no qual ela estava imersa. Mas se tu separas de novo o ferro ao rubro da, da respectiva fogueira, o que vai acontecer? O ferro vai voltar a esfriar e mostrar a sua verdadeira natureza. Ele estava induzido a uma condição incomum por meio do fogo, mas separado do fogo, ele mostra a sua verdadeira natureza, independente, não mesclado. Então, assim, Sri Ramana diz que a mente ligada à Atma, ligada ao espírito, começa a ter um brilho, um fulgor e uma luz que não vem da mente, mas vem de Atma. E que é preciso conseguir distinguir os dois e serenar a mente para que se descubra que nós não somos a mente. Então, esse é um discernimento muito sutil chamado Viveka Kyati. Tá certo? Que é discorrido, então, no Sutra 226. Aqui no comentário, o Dr. Taine prossegue dizendo: isso pode ser feito, quer dizer, tornar o samadhi permanente e irreversível. Isso pode ser feito somente pela repetição constante desse processo e pela tentativa de atingi-lo com maior frequência, facilidade e perfeição. Esse é um princípio geral aplicável a toda espécie de realização, mesmo na vida comum. Conseguimos, de algum modo, alcançar o resultado colimado na primeira vez com grande dificuldade. Mas, se continuarmos a repetir o esforço cada vez com maior empenho e intensidade,
Com o correr do tempo, tudo se torna fácil e perfeito. Então, eu tive que usar essas passagens e outras, talvez mais abalizadas pela academia, para tentar demonstrar à banca, e principalmente até ao meu professor, que não era um samadhi só. A maioria, não sei por que, tem a ideia de que o samadhi já é o nirvana. O samadhi já é kaivalya. Samadhi ainda não é kaivalya, é o método pelo qual se chega ao kaivalya. Por isso tem um capítulo chamado Samadhi Pada e outro chamado Kaivalya Pada, que o Dr. Time está dizendo, esse último ser o mais difícil. Por quê? Porque recém a pessoa adquiriu o método de Samadhi, agora ele tem que conquistar para se tornar irreversível. Isso pode levar a encarnações entre o primeiro Samadhi e o último. O pessoal acha que já atingiu o Samadhi, está tudo resolvido. Ele recém abriu uma janelinha para ver os mundos superiores, tá certo? Então, eu vou prosseguir aqui com o que é dito, que a psicologia do yoga está naturalmente relacionada com esta filosofia superior. Tá? E, então, no fundo, o que está por trás de toda essa questão é a busca da felicidade. Daí porque é a segunda parte do título. Ainda que difiram tanto segundo a escola a que um determinado sistema pertence, a linha geral e o caráter essencial são praticamente os mesmos para todas as escolas de disciplina do yoga. Tá? Então, para aqueles que têm percepção intuitiva, dessas coisas não parecem ser de caráter fundamental, mas há, então, essas diferenças da psicologia e do sistema, como ele está naturalmente realçando. Já foi mencionado que a filosofia do yoga parece basear-se mais na doutrina Sankhya. E assim, naturalmente, relaciona-se também à sua psicologia, cujas expressões são também termos da filosofia Sankhya. Então, a Sankhya é dualista. Eu acho que já foi dito isso aqui, entre Purusha e Prakriti, entre espírito e matéria, como em geral se traduz. Mas, na verdade, Prakriti abrange também o pensamento e a emoção. Portanto, eu prefiro traduzir como natureza material, porque não é exatamente a matéria na concepção ocidental, que às vezes já reduzem ao plano físico. Enquanto que em René Descartes, a mente é que é confundida com o espírito. Então, se faz o contraste entre a mente e o corpo, res cogitans e res existentia. E aí chega-se à conclusão, penso, logo existo. Então, na filosofia ocidental, pensar é ser. Na filosofia oriental, o pensamento é um obstáculo, às vezes, para conhecer o ser. Tem que ir além do pensamento. Então, não sei se vocês notam que são duas linhas de filosofia com diferentes pontos de vista e estágios, talvez, de profundidade. Ele, portanto, acaba dizendo, por outro lado, a psicologia moderna está baseada nos fenômenos do universo visível, exatamente o revestimento externo que cobre e parcialmente expressa as realidades internas. É inevitável que a psicologia que trata todos os fenômenos do universo manifestado, visível e invisível,
bem como da realidade fundamentamento a esses fenômenos deve estar uma base mais ampla e mais profunda que a psicologia que toca somente a superfície das coisas. E teme mesmo mergulhar abaixo da superfície. Então, a psicologia ocidental raramente tenta transcender a mente, se é que não considera isso quase impossível. Não se pode esperar, assim, nada de comum entre as duas psicologias e deve-se estar preparado para considerá-las separadamente como independentes por enquanto. Somente quando a psicologia moderna se tiver aprofundado mais nos fenômenos da vida e aceitado, pelo menos até certo ponto, a doutrina oculta, é que se poderá esperar uma espécie de relacionamento com a psicologia do yoga. Então, o que vai aparecer daqui a pouco? Vão divergir no que tange a questão da felicidade. É por isso que, de alguma forma, o autor está desenvolvendo assim essa temática, certo? Não é possível, nesse curto capítulo, apresentar, mesmo em linhas gerais, a psicologia do yoga e a filosofia mais ampla, da qual era uma parte, mas há uma questão importante sobre a qual foi lançada alguma luz no último capítulo de Yoga Sutra, isto é, a busca universal da felicidade. Isso também aparece no budismo, certo? A ideia de que todos os seres estão em busca da felicidade. Visto basear-se essa questão em nossa experiência comum na vida humana e ser de grande importância para o aspirante, estudaremos os sutras relevantes. Então, ele está propondo pelo menos 2 sutras para entrar nessa questão. Está relacionada à busca do desejo ou à sua serenidade. Todos os seres humanos são levados constantemente pelo desejo de buscar a felicidade, e a mente é utilizada de diversas maneiras por esse desejo para suprir os meios de extrair alguma felicidade. Aí é posto de onde possa, quer dizer que é uma coisa assim. Né? Ele está falando de questões bem gerais, mas profundas, que eu acho que merece até a gente destacar, que a mente, no fim, fica escrava do desejo. Que possa ser obtiva das inúmeras coisas que são objetos da nossa procura. Então, todo o discernimento está na questão de onde buscar a felicidade. Patanjali parte do fenômeno universal da vida humana e tenta segui-lo até a sua fonte, quer dizer, a lâmpada que projeta o filme. O filme da mente parece que não para e está sempre projetando expectativa. Mas Patanjali tentou mostrar a origem do desejo e da mente, que constitui a base interminável e inútil da procura da felicidade por todos os seres humanos envolvidos nas ilusões e limitações desse mundo. Os 2 sutras que dão a chave do conhecimento fenomenal ou do fenômeno universal da vida humana são os seguintes. Sutra 4.18. As modificações da mente são sempre conhecidas pelo seu possuidor devido à imutabilidade do Purusha. Então, porque o espírito está radicado num nível atemporal, ele acaba tomando ciência da mutabilidade da mente. Eu pondo numa linguagem mais experimental e, por que não dizer, para o principiante,
Mesmo que ele tenha meditado só uma vez na vida, ele vai descobrir que ele quer pôr a mente num lugar, ela vai para o outro. Então, essa percepção de que a mente tem uma vontade diferente da sua é a essência do discernimento do último estágio. Lá do Sutra 226, lá da beira do portal da iniciação final do Mahatma, começa com a percepção de que eu não sou a mente. E isso não se compra na farmácia, é preciso experimentar pessoalmente. Tá certo? Não adianta também só ler um livro, mas a pessoa, se ela tentou, ela sabe que ela quer pôr a mente num lugar, a mente vai para o outro, ela quer serenar a mente às vezes não quer. A pessoa está de mau humor, e aí ela quer serenar a mente e não consegue. O outro ainda diz: Fulano, te acalma aí, que ele se irrita mais ainda. Ele se irrita também porque ele não consegue se acalmar. Porque ele percebe que ele não está gostando daquilo, mas não sabe o que fazer com a mente. O yoga, no fim, é lidar com isso. É reintegrar o ser e deixar os conflitos para trás, as partes do ser que parecem brigar entre si, que é chamado por Krishnamurti a contradição humana. Também capítulo 1 do nosso livro, que adotou essa nomenclatura, certo? Não sei se me faço claro. Então, as modificações da mente são sempre conhecidas por seu possuidor devido à imutabilidade do Purusha. Essa é a diferença entre Purusha e Sattva. Qualquer ponto de Prakriti, mesmo o mais sutil, ainda é como ferro ao rubro, mas não é o fogo, não tem luz própria. A luz é refletida de Purusha, de Atma. O outro sutra citado, 4.24, diz: embora matizada por inúmeros vasanas ou tendências, são as origens do desejo, né? A mente não age para si mesma, e sim em associação e a favor do Purusha. Então, ela é derivada do espírito, embora ela pareça, às vezes, reagir por não estar suficientemente purificada para responder aos estímulos de Atma em nós. Então, nós temos que, como foi mencionado há pouco, preparar esses veículos para que eles se tornem realmente adequados à expressão do ser. Primeiro sutra significa que todas as mudanças e modificações constantemente têm lugar na mente de um indivíduo, acontecem contra o fundo da consciência da mônada, ou do espírito, chamado Purusha no Yoga Sutra. Portanto, tudo quanto acontece na mente, em qualquer nível, está presente em sua consciência, ou, em outras palavras, ele o percebe. O segundo sutra quer dizer que a mente sempre age como um instrumento do desejo, mas como o desejo está constantemente mudando, ela não pode realmente agir para o desejo. A mente tem que agir no interesse de algo que seja constante e associado com ela o tempo todo. Ou seja, porque os nossos desejos estão frequentemente mudando, nós somos, em geral, insatisfeitos. E quando finalmente conseguimos satisfazer um desejo, já no meio do caminho não queremos mais ou enjoamos, então a pessoa não fica satisfeita. Ah, conquistou, ganhou na loteria. Bom, mas aí depois ela começa a achar que aquilo é pouco, não sabe o que fazer com aquilo, ou usa mal. Então, vocês. Não sei se vocês alguma vez pesquisaram o que acontece com os ganhadores da loteria.
Esse é um tema que eu acho muito interessante. Ah, ganhou a sorte grande. Vamos ver o que aconteceu um ano depois, 2 anos depois. Não tem todos aqueles programas norte-americanos antes e depois? Vamos ver, o cara ganhou uma bolada. O que aconteceu com a vida dele? Me permitam dar um exemplo. Claro que é um exemplo trágico, mas dos 39 ganhadores da loteria que o Fantástico investigou, desculpe, dos 40 ganhadores da loteria que o Fantástico investigou naquela época, 10 anos depois, 39 estavam mais pobres do que antes. Vocês perguntam, mas como é possível? O cara ganhou. Estou falando, não é de ganhar meia dúzia de reais, estou falando de milhões. Gente que ganhou boladas aí, tá? Mas o único que continuou rico já era rico antes e só administrou. Esse era 1 em 40. Os outros foram se afundando na vida deles, porque primeiro parece que sobe a cabeça e acha que pode comprar o universo inteiro. Começa a torrar dinheiro que nem faz as contas. Do dia para o outro, larga o emprego, agora não trabalho mais, me aposentei. Aí aparecem os parentes, porque onde tem mel, aparecem os zangões. Tá? Onde não tem mel, vocês vão passar esquecidos, os familiares, só se forem muito ligados a vocês emocionalmente. Agora, quando tem mel, aparece todo mundo, até parente que tu nem sabia mais que existia, vem para tua casa. Ganha na loteria para tu ver o que acontece. Tá? Por favor, Azul. Ele, então, quer dizer que isso que o Yoga Sutras chamam de Purusha é o que a gente chama normalmente de espírito? Quer dizer, que é É, a parte permanente mônada, da puruxa, mônada? tudo isso são sinônimos. Tá? Atma, mônada, purusha, espírito. Só que no espiritismo há uma mistura que tudo que não é corpo ou perispírito, que me parece ser apenas o dupletério, de astral para cima, tudo é espírito. Aí também não nos ajuda muito. O espírito é aquilo que é imutável, portanto, não é nem a mente. A mente está sempre mudando. Então, se tu quer saber o que é o espírito, é o que não muda. É de onde vem o sentido profundo de eu. Tu sabes, a palavra atma quer dizer eu. Mas as pessoas associam eu com o corpo físico. Isso é asmita, é uma identificação. O verdadeiro eu é imutável, atemporal, imortal. Isso tem já no capítulo 2º da Bhagavad Gita, que se chama a filosofia do Samkhya, ou seja, exatamente a base do Yoga Sutra. Então, mas nem o Espiritismo acredita nisso, porque no Espiritismo também o que vai, né, que passa de uma encarnação para outra, não inclui a mente, não inclui todos os sentimentos. Então, a parte mais pura e que vai voltar é que eles chamam de espírito. O resto é Então, mas descartável. alguns espíritas acham que sua personalidade vai continuar, talvez seja a falta de estudo. Né? Sim, é falta de estudo, porque quando É, o estudo aí está a questão. Mas no Yoga Sutra fica muito claro: se sofrer mudança, inclusive por isso não existe evolução espiritual. Essa palavra está mal conduzida. Pois se o espírito está fora do tempo, ele não pode evoluir. A pessoa apenas retorna à sua essência original, a pessoa apenas, como diz o Cristo, naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. É apenas uma descoberta de algo que já sempre foi. Mas o que o Dr. Time está nos lembrando aqui é que enquanto a mente estiver em busca da felicidade nos objetos do mundo, ela nunca vai encontrar a fonte da sua própria essência, que é o ser.
Então, essa é uma busca que está fadada ao fracasso, que nem o cavalo correndo atrás da cenoura que ele não percebe ou não compreende, que é amarrada num caniço, que, por sua vez, está amarrado nas suas costas. Então, né, ela corre atrás da cenoura, não alcança nunca. Eu pedi uma vez para minha filha desenhar isso, ela disse, eu não sei desenhar cavalo. Era a época da Páscoa, ela fez com um coelho. O coelho correndo atrás da cenoura. E aí ela fez, então, uma coisa parecida com um caniço e na ponta estava pendurada lá a cenoura com um fiozinho de nylon, sei lá. Enfim, a pessoa corre, corre, corre. A outra coisa que falam é correr atrás da linha do horizonte. Tu pode correr quanto quiser, você não vai alcançar nunca a linha do horizonte, porque tu mesmo estás projetando o horizonte cada vez mais longe. Tá? Então, descobrir esse movimento de projeção da mente, que o Yoga Sutra chama de vikshepa, que é, no fim, a causa da infelicidade, tá certo? Porque eu nunca alcanço aquilo. E quando eu chego lá, eu já quero outra coisa. É disso que esse sutra está falando. Vamos ler de novo. Embora matizado por vários vasanas ou tendências, a mente não age para si mesma, e sim a associação e a favor do Purusha. Quem deveria estar comandando o Purusha, desculpe, a mente é o Purusha, mas enquanto ela está matizada por vasanas ou projeções de desejo, ela não encontra a si mesma, quer dizer, é uma contradição. Ela não encontra o próprio Purusha a quem ela serve. Ela nem sabe que ela serve ao Purusha. Então, ele diz, o segundo sutra quer dizer que a mente sempre age como um instrumento do desejo, mas, como o desejo está constantemente mudando, ela não pode realmente agir para o desejo. Então, há uma insatisfação. O que o Buda ensina? A primeira nobre verdade, Dukkha Satya, geralmente é traduzida no mundo mais antigo, vamos chamar, como a verdade do sofrimento, mas a interpretação mais moderna é de chamar a verdade da insatisfação, ou, se fosse mais literal, da insatisfatoriedade, o que é um neologismo, que a palavra não existe em português, mas é o estado ou qualidade do que é insatisfatório, porque a satisfação nunca é alcançada. É exatamente isso que nós estamos falando, é a primeira nobre verdade do budismo. Enquanto eu não compreendo isso, me perdoem, mas está sugerido na expressão do Buda que a vida espiritual não começou. Tá? Enquanto eu estiver em busca dos prazeres do mundo, eu não compreendi que eles são insatisfatórios. Pelo contrário, eles são a causa do meu tormento, que eu nunca encontro satisfação permanente. Tá? Eu posso ter um desejo satisfeito por algum tempo, mas logo eu quero outra coisa. E o pior, e quando não está satisfeito, nem quando está satisfazendo o desejo. Eu tinha um tio, por exemplo, me perdoem, saudoso tio e querido, mas é a realidade. A gente estava almoçando e ele já estava planejando o jantar. O que nós vamos jantar hoje? Então, a pessoa não consegue nem curtir aquele prazer sensorial imediato. Isso é tão grave, até em disfunções sexuais, que as pessoas precisam alternar prazer e dor, umas coisas de submissão. Daqui a pouco estão com um chicote lá, estão com. Sei lá a que ponto chega o sadomasoquismo, como é que uma coisa que deveria poder produzir prazer acaba associado à dor. Não sei se vocês entendem a mente humana, ela vai se enjoando
daquilo que deveria ser uma coisa, pelo menos naturalmente prazerosa, e começa a buscar umas aventuras para mudar alguma coisa, para inventar onde não tem mais o que fazer, porque no fundo está insatisfeita. Aí eu caio no álcool, tem gente que não consegue nem ter sexo sem álcool. A maioria dos filmes tem que começar com champanhe, com vinho, com... Então é sinal de que não é uma coisa natural do corpo. Dizem que tem que criar um clima, mas esse clima é um amortecimento da percepção, é um embotamento, quando não vai logo cheirando cocaína e não sei, mas eu não quero entrar nas disfunções, mas estou mostrando a vocês que o desejo satisfeito deveria ser uma coisa serena e não uma coisa que tem que ficar alimentada artificialmente por outras coisas que estão até estragando a saúde do corpo. E se eu for dar um discurso desse por aí, daqui a pouco eu sou apedrejado, hein? Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender, o que é natural e o que é artificial. Se não tiver esse discernimento, como é que eu vou dar o próximo passo? E é a mesma coisa que o comer. Então, não há diferença. As funções fisiológicas, a sexualidade tem o seu lugar, mas quando ela está pedindo mais do que o corpo pede, se chama gula. Desculpe, luxúria. Quando a pessoa come mais do que o que precisa para nutrir o corpo físico, nós chamamos isso gula. Nós temos uma necessidade de nos alimentar, certo? Eu acho que isso não é pecado, mas se a pessoa chega aos 500 quilos, eu vi outro dia um mexicano lá na TV, quase quebrou a minha TV. Quando eu liguei, ele tinha 500 quilos, quase que o aparelho quebra. Tá? Aí ele resolveu fazer uma dieta. Mas eu espero, eu faço assim, não que eu seja a pessoa mais magra do universo, mas eu tenho uma balança em casa. Quando cruza o número X, eu digo, eu não vou virar o dígito aqui. Aí é hora de fazer jejum. Certo? Eu já estou no sobrepeso, mas também não quero chegar na obesidade. Então, peraí um pouquinho, vamos passar um dia ou dois. Da última vez, quando eu cheguei nesse ponto, tinha chegado de viagem, eu fiz 45 horas de jejum, eu uso água de coco para não dar hipoglicemia, quando eu sinto mais fraco. Aqui, ó, esse tipo de conversa com mulher no final do ano não é adequada. Está começando uma dieta no final do ano. Então, você está falando só com um bando de mulher aqui. Então eu vou mudar o rumo. Mas, de qualquer forma, é possível perceber que uma pessoa que chegou aos 500 excedeu. Então, ele conseguiu, numa dieta, chegar a 300, e aí, com a ajuda de mais 2 amigos, ele foi até a janela, coisa que não conseguia fazer há 5 ou 10 anos. Eu não me lembro mais quando. Era uma coisa de anos. Eu me apavorei, porque ele estava já uma prisão para o espírito. Aquilo não era mais um corpo. Era uma prisão. Tá? Então, nesse espírito é que eu quero dizer que uma coisa é comer para se nutrir e para viver, outra coisa é viver para comer. E se nós não temos esse discernimento, a vaca vai para o brejo. Aliás, quem vai para o brejo somos nós, ficamos atolados lá no brejo. Certo? Então, é a hora do jejum, é a hora, se não foi possível antes, pelo menos agora, né? Então, ele está dizendo que a mente tem que agir no interesse de algo que seja constante e associado com ela o tempo todo, e o sutra anterior mostrou-nos que esse fator constante é a mônada, o purusha, o espírito. Temos, assim, ser a mônada da força motriz por trás de todos os desejos e o agente que presencia todas as modificações ou mudanças da mente. Consideremos primeiro
Mente e desejos separados. E vejamos sua importância na vida humana antes de examinarmos sua ação e interação conjuntas na procura ou na busca pela felicidade. Então, isso é o coração desse capítulo, certo? Então, ele vai dizer que a função da mente é conhecer. Eu acho que tem muito a ver com a questão da função de cada parte do ser, e que as pessoas vão deformando as funções naturais, depois não sabe mais para que as coisas servem. E aí começam as anomalias psicológicas e daqui a pouco, sei lá, os casos, claro, mais extremos, o serial killer e tal, e aí fica óbvio que tem algo errado, né? Mas, de acordo com a psicologia do yoga, a mente não tem capacidade de conhecer porque é inanimada. É aquela história da diferença de ter luz própria e de ter uma luz refletida. A capacidade de conhecer lhe é dada por Budi, que é a luz da consciência derivada do Purusha. Então, quem compreende é Budi. No fim, tem uma função meio intuitiva que compreende, que, como a gente diz, cai a ficha. Se não tiver isso aí, a mente fica jogando xadrez. Vocês já viram uma mente preocupada? É o lance, e aí faz isso, faz aquilo, aí faz não sei o quê. O cara nem dorme de noite, porque ele não conseguiu compreender. Se ele compreender, ele dorme. Ele diz, amanhã eu resolvo. Solução é essa. Mas se ele está ainda maquinando aquele negócio e vai de uma fase para outra, e aí fica em dúvida se vale mais a pena isso ou aquilo, vocês já viram uma mente agitada? A criatura não consegue dormir. Quer fazer não sei quantas coisas ao mesmo tempo? Meu Deus do céu. O conhecimento que surge na mente ante um objeto de percepção é derivado do conhecimento ilimitado e onisciente do Purusha. Quando a mente entra em contato com o objeto da percepção, ela é afetada por ambos. E assim a consciência do Purusha operando através de Budi, bem como o objeto que ela procura conhecer, é a resposta daquele que tudo conhece, o onisciente Purusha a este estímulo limitado, é o conhecimento do objeto. Então, ele começa conhecendo, como diz o Dr. Time, árvore por árvore. Em vez de conhecer a floresta inteira, corpo mental vai tijolinho por tijolinho. Aí o cara está velho e ainda não entendeu a vida, porque não deu para enxergar mais do que algumas árvores. Ele vai ter que reencarnar. Ele ainda não teve a visão do conjunto. Não sei se me faço claro. A floresta é um conjunto. Isso a maioria das pessoas não viu. Elas viram o prazer A, B e C e dedicam a vida a correr atrás daquilo. É o que diz o parágrafo primeiro Aos Pés do Mestre, que a maioria das pessoas busca fama, poder, dinheiro, né? Mas isso, quando muito, é para uma vida somente e, portanto, irreal. Não vai durar. Enquanto não se compreende isso, a senda espiritual não começa. Então, por isso, o primeiro passo é compreender isso. Porque, no fundo, está sempre o Purusha. É aí que está a questão. Assim, no fundo da consciência, o objeto desperta uma resposta limitada, e essa resposta limitada chamamos conhecimento. Aí ele vai prosseguindo e diz: vemos assim que o resultado exposto acima é que a fonte de todo o conhecimento, os objetos produzem ou estimulam o conhecimento na mente, são apenas instrumentos para a extração de conhecimento parcial em relação ao global ou integrado, que é a mônada.
Outra forma de definir yoga é a arte da integração. É o título do livro do professor Rohit Mehta. Então, se eu não integro as camadas da mente, elas entram em conflito entre si. E aí a pessoa, como se diz, está fragmentada ou conflitada. Ou aí alguns dizem que é rebelde sem causa, que ela já está brigando com o mundo, brigando com a vida, ela está insatisfeita com tudo. Aí vocês vão ver, esse pessoal sempre vota contra isso, contra aquilo, nunca está satisfeito com nenhum resultado. Exatamente como os objetos físicos coloridos não são a fonte de suas cores, são meros instrumentos de extração das cores ocultas na luz branca. A luz branca é absorvida pelo objeto e ele devolve uma cor. Tá? Então, a cor é justamente o que está faltando, não é? Que é o irradia de volta. Tomemos agora o desejo. Como já vimos, nossa vida, em sua maior parte, é um jogo de desejo. Bom, isso foi o que o Buda ensinou, certo? Enquanto que a mente está buscando conhecer, o desejo está atrás de objetos produzidos ou fornecidos pela mente na investigação do desejo. Né? Estamos sempre correndo atrás de objetos produzidos ou fornecidos pela mente na investigação do desejo. Eu dei aqui os exemplos do cavalo correndo atrás da cenoura, de nós correndo atrás da linha do horizonte. De fato, esse parece ser o principal propósito da mente, isso é a satisfação do desejo. Qual é a causa do desejo? Essa é a grande pergunta feita por Buda, por Shankara. A fim de encontrar a causa de um fenômeno universal, cumpre procurar o fator comum a todos os fenômenos. Um fator constante desse drama representado pela mente, pelo desejo, é o purusha, é o espírito. Ele é o fator constante na busca de objetos vários por meio do desejo. O Upanishad chega a dizer que não se ama a esposa por causa da esposa, mas porque existe Atma na esposa. Tá? Não se ama o marido por causa do marido, mas porque existe Atma no marido. Entendeu? Na verdade, o que está se buscando é o espírito. É a luz que brilha através daqueles olhos. Ele é o fator constante na busca de objetos vários por meio do desejo. Há algum outro fenômeno associado com a busca de diferentes objetos pelo desejo? Sim, a busca da felicidade. E aí ele faz a conclusão. Corrida do desejo através de objetos com auxílio da mente é a busca da felicidade consciente ou inconsciente. Nada desejamos que não signifique obter um pouco de felicidade. Temos, assim, um outro fator constante presente na vida humana, a procura da felicidade. Então, ele botou dois. O argumento desenvolvido pelo Yoga Sutra é este. Estamos sempre desejando objetos na busca da felicidade, e os objetos mudam constantemente, os desejos mudam constantemente, só uma coisa nesse drama não muda e está sempre presente. É o Purusha, que está por trás de tudo. Então, o Purusha é o responsável por nosso constante desejar. Para responder, temos de considerar dois fatos. Primeiro, que o desejo nada mais é que a vontade operando sobre a ilusão
ou limitação. A vontade deriva de Sat, que é um aspecto tríplice da própria natureza de Ananda, se reflete em bem-aventurança, os planos inferiores. O terceiro aspecto, Chit, é o que se reflete na mente. Não vemos aí a importância do desejo e a constante procura da felicidade nos objetos externos? Purusha, cuja própria natureza é Satchitananda, foi rebaixado ou envolvido na manifestação e, como resultado, perdeu a percepção de sua natureza divina. Ele não sabe quem ele é. Está mais perdido que o cachorro que caiu do caminhão da mudança. Tá? Ele está aqui e não sabe o que está fazendo nesse mundo. Qual é o resultado dessa perda de percepção de sua verdadeira natureza? Ele procurará ananda ou felicidade no mundo manifestado, nos objetos presentes no mundo, usando a palavra objeto em seu mais amplo sentido como algo que satisfaça o seu desejo. Ele está ansiando encontrar alguma felicidade em algum lugar. Sua natureza sáttvica, que deveria encontrar expressão como vontade espiritual, mudará essa expressão em desejo devido à associação com ilusões e limitações dos planos inferiores. Então, na verdade, ele está em busca de si mesmo. Assim, a busca da felicidade através de toda espécie de objetos dos mundos manifestados em que estamos empenhados, nada mais é do que a mônada à procura de Ananda nas coisas que estão em seu exterior, devido à ilusão ou maya em que está envolvida. Então, ela procura fora o que está dentro dela. É isso que, na verdade, o Yoga Sutra está dizendo. Terceiro aspecto, sendo tido que encontra expressão na atividade e na faculdade de formar imagem, a mônada cria, tirando da multiplicidade de vida que a rodeia, uma forma depois da outra, em uma situação depois da outra, buscando a Ananda onde ela não está presente e não pode ser encontrada. Então, não sei se vocês veem o drama lá da Cracolândia, são pessoas que chegaram no último nível dessa busca de um estímulo externo para suprir um vazio interior, estão se matando. E é difícil ajudar essa pessoa, principalmente se ela não quisesse ajudar. Vocês já tentaram ajudar alguém que não quer ajudar a si mesmo? Essa é uma luta em glória. Tá, mas, Ricardo, você não acha que isso não é... Tem os extremos, como você citou, Claro. mas isso, na verdade, é a maioria das pessoas atualmente está nessa mesma... Quer dizer, a gente está numa situação em que, ao ler isso, a gente não inclui pouquíssimas pessoas, porque a maioria está nessa mesma, vamos dizer, vibe mesmo. Então, por quê? Porque não havendo, a aceitação de que existe purusha, que a maioria não aceita, Claro. você não pode compreender que há algo além, porque você tem que aceitar primeiro que existe algo além, para aceitar que neste além está o que você está procurando. Então, uma sociedade que não tem uma visão no qual a mônada exista, a ideia do espírito seja uma coisa Real. natural, compreensível, vou dizer que todo mundo já entendeu, que é um caminho, é uma evolução, são várias encarnações, porque a gente tem dificuldade de falar qualquer coisa desse tipo com qualquer pessoa,
Porque no primeiro elemento, que é existe o espírito, já há dúvida. No segundo, que é estamos em evolução, isso já é considerado uma. Então, mesmo eu nem pego o cara lá que já está ferrado, que já enfiou o pé na jaca mesmo, eu pego a gente, o normal, as pessoas normais procuram a felicidade e essa procura está no lugar errado. E por isso todo mundo está quebrando a cara, não te parece? Sim, mas as pessoas só conseguem ver, às vezes, quando a coisa chegou na beira do abismo, quando a canoa está caindo na cachoeira. Elas não conseguem ver com antecedência. O problema das pessoas é o imediatismo, é a visão curta, é a miopia existencial. Eu conheço pessoas na minha família, talvez tu tenhas na tua, ou já tenha visto, chegam aos 80, 85 anos e não conseguem se imaginar daqui a 10 anos. Não conseguem encaminhar a sua vida para um passamento, fazer um testamento, entender que chegou a hora de passar adiante. É ou não é? Estou exagerando? Ainda deixam a briga para os filhos. Aí depois, a vantagem dos pobres é que dá menos briga. Às vezes tem só dívida, aí ninguém quer fazer o inventário. Mas quando fica alguma coisa, frequentemente ainda dá briga entre as pessoas. Conheço várias famílias que se destruíram porque os pais não planejaram em vida encaminhar aquilo. E aí, é claro, um tem ciúme do outro, e aquilo é uma loucura, porque os pais deveriam entender, num certo momento, que eles estão passando adiante o bastão. Mesma coisa uma instituição. Tá? Por que é importante uma sociedade ter os órgãos? Porque, senão, com a morte da Blavatsky em 1891, teria morrido tudo, tu entende? Quando muito ia ficar o livro, que agora já caiu em domínio público. Minha mãe está com 80 e tantos gatos. Eu tentei, já teve 170, agora ela está se dando conta que ela não dá conta. Eu já tentei convencer ela várias vezes, mamãe, pelo amor de Deus, cria uma instituição, porque senão no dia seguinte, quem é que vai cuidar desses gatos? Mas a pessoa quer controlar. Então, ela não tem a visão de passar adiante. Isso acontece com o poder nos países. A pessoa se sente dona de um país e ainda quer ser dona do mundo. É o Pink e o cérebro. Vocês já viram o Pink e o cérebro? É isso. A pessoa não se dá conta o que é vairagya, é o desapego. Então, se eu acho que a causa é nobre, eu tenho que criar uma instituição que, mesmo que eu morra, a causa continue. Ela não pode depender só de mim. Eu tenho que ter prazer, pelo menos, em deixar os meus filhos continuarem. Se eu quero dominar os meus filhos, fazer eles servir a mim, tem algo errado. Se eu não quero ver os meus filhos triunfarem onde talvez eu tenha fracassado, tem algo errado comigo. Eu suponho que os pais queiram que os seus filhos os superem. Mas vocês vão ver que há relacionamentos onde isso não acontece e quer subjugar até o fim. O amor deveria ser um mútuo estímulo de crescimento e não um jogo de dominação. Estou inventando alguma coisa nova? E tu sabes quando tu recebe amor e quando está havendo um jogo de braço de quem manda em quem. E isso por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo se resolver nessa busca e acham que tem que dobrar o outro para ter prazer sobre si e seu controle. E aí o amor tira férias, fica só o domínio, o ciúme, a dominação, o controle.
E aí, assim, uma coisa que começou muito bonita lá, dizem os cínicos até que se a casamento fosse bom, não precisava de testemunha. Mas por quê? Porque naquele momento os dois estão um a serviço do outro, né? O, o que eu acho interessante do o Puig sempre contava, não sei se tu conheceste o Puig, foi também nosso presidente nacional há um tempo. O Puig dizia que havia 3 estágios. O primeiro, os 2 pombinhos entravam na sorveteria e pediam a torre não sei das quantas lá, e um dava o sorvetinho na boca do outro, pedia 2 pazinhas, né? E um dava aqui, outro dava ali. Então, é aquele momento romântico. No segundo momento, pedia também a mesma torre, 2 pazinhas, mas aí cada um comia a sua parte, porque o outro ia comer a parte dele. Quem come primeiro. E na terceira parte já pede 2 sorvetes separados. O que ele não conta é que depois tem quarto separado, depois vai para o divórcio, aí tem que separar a partilha toda. Quando não acaba mal, e um acaba matando o outro. Mas nem eu vou entrar nesse mérito. Violência doméstica, agora tá toda hora. Agora tem até umas artistas, eu não vou entrar em nomes do momento, mas toda hora está acontecendo. Porque no início era amor, eu vou supor, sei lá, paixão, mas as pessoas não veem quando o desejo começa a querer dominar. E por quê? Porque a pessoa está insatisfeita e acha que a satisfação vem do outro. Ela quer dominar o outro. E esse jogo de dominação não é mais amor. O que produzia a sensação de felicidade no início, depois virou uma luta. E quem manda em quem? Eu estou exagerando. Então, mesmo as coisas mais simples, que deveriam ser fonte de satisfação na vida, o ser humano, com o ego e a dominação, conseguem contaminar, porque não compreendem o mecanismo de projeção da mente e do desejo, da insatisfação. Aí botam a culpa da insatisfação no casamento. Aí o problema é que o meu casamento está uma droga. Aí ou começa a pular a cerca e arranjar outras pessoas, ou então inferniza. Ele tem uma frase aqui que é interessante, que é: o desejo acaba por transformar-se em vontade, quer dizer, numa visão Isso. positiva, né? O pensamento em conhecimento direto e a felicidade em pura bem-aventurança. Quer dizer, isso que é o que a gente está vivendo no dia a dia, existe um outro plano, que é esse que ele apresenta, mas que não é conhecido pela maioria, que é isso que nós estamos estudando. Quer dizer, poucas pessoas estudam que existe um plano alternativo que resolve esse problema que você está levantando. E ele coloca que, tá bom, mas é cessar com o desejo? Não. O desejo vai se transformar em outra coisa, não é Ele isso? vai se purificar em vontade espiritual. Então, o desejo em si não é o problema, é o nível de purificação dele que é. Vamos dizer também a visão, a compreensão, o alcance, né? Porque se há uma miopia, tu vai ver que todo o desejo pessoal e egoísta é imediatista, ele não pensa o que virá depois, ele quer agora. Aí ele mata a galinha dos ovos de ouro, ele começa a transgredir o respeito ao outro, ele não sabe tratar bem o outro, ele não vive para o outro. O Geoffrey Hodgson diz que o segredo do casamento perfeito é um estar preocupado com a felicidade do outro, não com a sua. Se isso acontecer, esse casamento não termina nunca. Se os dois estiverem a serviço reciprocamente das felicidades do outro. Mas quando eu só busco para mim, aí acabou. Daqui a pouco estão um brigando com o outro, porque um está insatisfeito, joga a insatisfação no outro, que devolve.
sabes que quando uma pessoa está insatisfeita, ela briga com pouca coisa. As pessoas começam a brigar por assuntos ridículos. Porque o motivo da briga não é o assunto, é a insatisfação. Mas aí vira um jogo de ego. Olha, tem um caso lá em Porto Alegre, já para citar a nossa terra natal, que deu um assassinato dentro do ônibus por causa de um troco de 20 centavos. Eu suponho que nenhum dos dois estavam no nível de valorizar a vida por 20 centavos. Mas o que aconteceu entre o cobrador e a pessoa que, sei lá, não tinha ou se sentiu roubada? Ou qual foi o problema? Aí alguém pegou uma arma, ou sei lá, e acabou nisso. Mas tu percebes que é um jogo de vontade. Eu vou passar na catraca, o senhor está me roubando, o outro não me deixa, ou sei lá, cadê meu dinheiro? E aquilo vão se agredindo. É cabível tu imaginar uma pessoa ser assassinada por 20 centavos? Mas evoluiu uma discussão. Aí sai o que há de pior nas pessoas. Quando tu estuda os kleshas, o klesha pode estar adormecido, atenuado, alternante ou expandido. Vamos supor que o klesha seja dvesha, a repulsão. Expressão mais simples, o ódio. Começa com um pequeno desentendimento. Aquilo, daqui a pouco, se expande de uma maneira a virar fúria. Aí a pessoa não raciocina mais. Ela acorda na delegacia no dia seguinte, descobre, nem lembra mais que matou outro com 70 facadas. Geralmente já estava bêbada. Tá? Então, ela é tomada por uma insatisfação crescente que cria de um problema insignificante um monstro. A pessoa vai se empolgando. Tu vai ver assim esses problemas políticos. Agora, futebol, mesma coisa, religião também. Não sei se vocês viram lá na Turquia que o presidente de um clube chegou a dar um soco que nocauteou, sei lá o quê, o juiz de futebol. Quer dizer, o cara foi expulso de campo, agora está respondendo processo, renunciou ao cargo de presidente, porque o juiz tinha passado uns 6 ou 7 minutos nos descontos e, no fim, nesse período, o outro time empatou o jogo ou virou. Enfim, eu não vou entrar no problema do futebol e do placar, mas tu entendes, as pessoas ficam descontroladas por causa de um jogo de futebol. Chegam a se matar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Esse negócio que ele fala aqui, de que somos tríplices em nossa natureza divina essencial, isso confunde, porque a gente tem os mesmos aspectos inferiores e depois eles superiores, não é isso? A questão é que há uma confusão daí entre os aspectos inferiores e os aspectos superiores. Acreditar, compreender que existe como eu estava dizendo, o desejo. O desejo não é um problema, é que ele pode ser superior. Então, temos a vontade, a mente. Então, a mente não é problema, só que ela pode ser superior. Você não acha que isto é um dos desafios quando a gente está aqui no mundo? O problema do espelho é que nós não entendemos que a mente é um jogo de espelho. Eu fico brigando comigo mesmo. Né? Olha a frase que ele diz. Essa também é a razão de ser o sofrimento caráter universal da vida humana. O sofrimento é apenas a expressão do fato de que o desejo da felicidade não pode ser plenamente satisfeito nesse mundo. E não o poderia porque um destino muitíssimo maior e mais glorioso nos espera futuramente na autorrealização. Então, é que nós não estamos no mundo da realidade, nós estamos no mundo dos espelhos.
Então, entender, já que existe um aspecto superior e inferior, é compreender que o superior está refletido no inferior. Eu estou em busca do superior, mas eu acabo me envolvendo no mundo das sombras, é como diz o Platão. Aí as pessoas brigam pelas sombras quando elas querem os objetos estão fora da caverna. Então, tentar explicar isso, tu vês que nós estamos praticamente a noite inteira estudando dois sutras. Então, o cara se acha muito astuto. Na verdade, a astúcia é apenas uma manifestação da sabedoria espelhada, mas num nível inferior. O cara se sente muito apaixonado, mas, na verdade, é apenas uma expressão do amor espelhado. Tá? O cara acha que tem muita força de vontade, mas, na verdade, é desejo. A verdadeira vontade vem de dentro. Quando é motivado por um objeto externo, a gente chama isso de desejo, porque não está vindo de dentro, está vindo de um estímulo de fora. A maioria das pessoas sem um prêmio não se movimenta. Como é que fazem adestramento dos animais no circo? É com torrão de açúcar, né? Ou às vezes, infelizmente, até com chicote. Quer dizer, se fizer isso, leva a chicotada. Se fizer aquilo, leva o torrão de açúcar. Aí tu vai adestrando. Mas esse jogo de prazer e dor, ele é limitado, a mente fica condicionada. É somente quando nós compreendemos o movimento e fazemos a arte por amor à arte, não pelo resultado, que a Bhagavad Gita ensina, Nishkama Karma, é renunciar ao fruto da ação. Isso é fácil de ensinar? Quantas pessoas tu conheces que não se movimentam por um resultado? Todas. Mas, é, então é tão simples compreender o capitalismo, ele oferece um prêmio para o esforço, aí dá produção. Se tu tiras esse prêmio da pessoa, ela não produz. Tira o prêmio, ninguém trabalha. É tão simples quanto isso. Claro que no plano ideal seria muito bonito que todos se amassem universalmente em fraternidade e uns trabalhassem pelos outros. Tenta ver isso na prática, em que país funcionou. Por isso ele diz assim, ó, essa é também a razão de ser o sofrimento, o caráter universal da vida humana. Isto. Mas as pessoas projetam o sofrimento nos outros. O problema, como dizia lá o ser e o nada, né? Problema, o inferno é o outro. Mas enquanto tu tiveres esse raciocínio, tu não entendeste que é uma projeção. Então, esse é o argumento central desse capítulo, que a busca da felicidade é projetada. E a felicidade já está dentro de nós, mas eu tenho que ver que está espelhado. Então, se eu estou olhando no espelho ou no retrovisor, eu estou achando que a felicidade está do outro lado. Quem é que está projetando o filme? Não é a lâmpada? Por que eu estou correndo atrás da tela se a fonte é a lâmpada? E tenta reverter a mente e voltar para a fonte da projeção. Ah, tu vai ver o esforço que tu vai ter que fazer para te concentrar, porque a mente evoluiu desde o reino animal vegetal buscando estímulo externo. Então, ensinar a meditar, que é buscar a fonte interna, tem gente que nem acredita. É o que tu estava dizendo, a maioria nem acredita que exista espírito. Por favor, Mel.
Ricardo, então a diferença da psicologia moderna com a psicologia do yoga é só que a psicologia moderna ensina a gente a buscar a felicidade nas coisas que são da mente e a do yoga além da mente. No fim, é isso. Ela está dando outra opção. Não é que a Obrigada. psicologia moderna esteja errada, enquanto na esfera da sexualidade, dos objetos, da autoimportância e todos os problemas do ego. Mas enquanto tu fica ali, a solução, o que que tu vai fazer com a sexualidade de uma pessoa aos 80, 85, 90 anos? Se não tiver uma transcendência, o que tu vai dizer para uma pessoa que já está num asilo? Quer dizer, tu entendes? A menos que haja algo imortal, seja a fonte da projeção, eu não tenho mais nada a dizer para um corpo desgastado. E é ali que o budismo e o yoga vão mostrar a sua realidade. É quando o corpo se separa da alma. É a morte. Mas eu tenho que chegar, eu vou insistir. Eu só vou enxergar isso quando eu estiver na quina da cachoeira, quando eu estiver caindo em Niagara Falls ou na Foz do Iguaçu. A minha canoa tem que já estar ali. Aí tem aquelas conversões. Chamam um padre correndo para pedir uma extrema-unção, para fazer uma última confissão. Ou outros já até se suicidam porque não veem mais sentido na vida e não acreditam em nada. Mas que a vida vai nos levar a separar a alma do corpo é a única certeza. Chama-se isso morte. Por que que eu não consigo antecipar esse movimento e perceber isso agora? Que eu estou projetando, buscando fora algo que está dentro de mim. Essa é a questão. Meditação é aprender a morrer. Morrer para essa contínua busca da mente em coisas externas. Não é necessariamente uma morte física, senão seria um suicídio. Mas é compreender o movimento de projeção da mente. Aí a mente começa a serenar, porque ela percebe que ela está em loop. Isso é Vairagya. Viveka produz Vairagya, Vairagya reforça Viveka, aí tu tens realmente um mútuo estímulo que leva a um círculo de crescimento espiritual. Quanto mais desapego tu tem, tu te satisfaz com menos coisas. Uma criança, se tu dá uma bonequinha, ou quem sabe até eu brincava com os palitos. Meus brinquedos de infância, eu pegava palito de esticabom e atava com esparadrapo. A minha mãe dizia que eu gastava muito esparadrapo. Imagina os brinquedos caros que há hoje, o que era aquilo, né? Comprar um esparadrapo na farmácia. Aí eu fazia articulações e aí com isso eu tinha bonecos. Eu fazia meus próprios bonecos. Por que que hoje as crianças estão com coisas cada vez mais caras e não sei se necessariamente mais satisfeitas? Ficaram com uma dependência lá do eletrônico, que é uma doideira, né? Vocês já viram essas câmeras de segurança mostrando os caras caindo por causa do celular? Caem em fosso, caem em buraco, são atropelados por causa de um meio-fio, por causa de um andar, de um degrau de escada. É um tal de se rebenta todo quando não estão dirigindo com o celular na mão. Por que essa necessidade de um. Parece que não existia o mundo enquanto não existisse o celular. O que aconteceu, então? Nossos pais e nossos avós não viveram? E quando o pessoal vai para uma região no campo, onde por algum motivo não tem conexão, ou quando falta luz, é um desespero, porque não dá para ligar o Wi-Fi. Isso só significa que está ficando mais complicado, Eponúrio. Com a questão das tecnologias,
o desafio de estar aqui nesse plano encarnado e perceber essa sutileza que ele fala, que é e tudo que nós temos aqui tem um correspondente sutil mais elevado. Está Isso. ficando mais difícil. Essas gerações que estão vindo agora, evoluir dentro dessa percepção está sendo um desafio maior do que era antigamente, não é verdade? Pois é, por outro lado, deveria ficar mais fácil de que tudo aquilo é virtual, que não é real, que é uma projeção. Mas eu, como uma boa pisciana, posso dizer que isto é uma coisa bem fácil de confundir, porque o cinema, todas essas coisas, foram o início de mostrar que a gente pode se iludir aqui mesmo dentro do mar. Então, a ilusão é um dos desafios. A vida e a encarnação, se você não acredita em continuidade, se você não aceita a eternidade, porque aceitar a eternidade não é fácil. Tem que refletir muito para se aceitar eterno. Se aceitar eterno é a primeira coisa quando você lê tudo isso e se propõe, você diz assim, sou eterno. Isso não é tão fácil, isso tem que ter muita reflexão. Vontade, amor e sabedoria já estão dentro de nós. É isso que esse capítulo está dizendo. Tá certo? Estou buscando fora o que dentro está, mas tudo isso, o método do yoga e a meditação vamos trazendo por experiência, não por declaração. Olha, o Patanjali disse. Eu tenho que aprender a observar isso em mim, no meu dia a dia. De quão contrariado eu fico só porque um pequeno desejo não foi satisfeito. Eu não posso esperar o dia seguinte. As crianças parecem que estão cada vez mais imediatistas. A paciência com os outros está desaparecendo. A paciência e o amor estão sempre de mãos dadas. Se eu não tenho paciência, algo no meu amor está falhando. Não é verdade? Que eu tenho que respeitar o ritmo do outro, não tenho que impor o meu à vontade dele. Se tu não consegues mais esperar, é porque, na verdade, tu quer impor a tua vontade. Nós já Não passamos, exagerando. Carlos, desculpe. A conversa está ótima, mas nós já passamos do horário. Ele diria que tem É verdade. Vamos fazer a meditação de encerramento? Vou chamar a nossa coordenadora. Ricardo, eu sei que passou, mas eu estou com bastante vontade de fazer uma pergunta, pode ser bem rapidinho? Claro. É só porque eu fiquei o tempo todo que você foi falando, tentando, assim, pensando nessa mente, se existe alguma diferenciação dessa mente Manas e Tita, se é uma mente inferior, por exemplo, lá no Sutra, né, no 24 lá, que fala sobre, embora essa mente ela está associada a favor de Purusha. Aí eu pensei, bom, é mente superior, né? Mas daí aí eu fiquei, deve ser essa mente que ele está falando é Tita. Mas daí quando você fala sobre a associação com vasanas, né, com essas tendências e desejos, e aí é inferior, né? Mas ou não, é tudo inferior. Eu estou acabando confundindo. Fiquei o tempo todo A oscilando aqui, ó. questão toda é a seguinte: no Vedanta, cada escola tem uma nomenclatura. Hum, No Vedanta, Tita tem a ver com a criação das imagens, humano com a movimentação sucessória. Então, há dois problemas na meditação. Um é tu não conseguir fazer uma imagem nítida quando tu queres fazer uma visualização. Vou meditar no mestre. Ótimo. Então, qual é o mestre, qual é a gravura, qual é a imagem em que eu vou me fixar? Então, eu vou visualizar aquilo na mente. Eu consigo ou fica tudo borrado? Eu consigo desenhar com a minha mente ou eu não consigo? Todo arquiteto tem que desenhar
a planta primeiro na cabeça, para depois ela sair no papel. Então, um departamento chamado Chitta é este, é a formação, os Chitta Vrittis, os movimentos da mente. E o outro é a sucessão da imagem, que dá a ilusão de tempo. Então, muito bem, eu consegui tirar uma fotografia mental. Eu consigo manter ela no quadro seguinte ou já foi para outro lugar? Isso é o problema da dispersão. Então, muito bem, eu até consegui pensar no mestre por 1 minuto, mas daqui a pouco a minha mente foi para outro lugar. Na sucessão dos quadros, ela fugiu. Aí eu tenho que trazer de volta quando eu lembro que eu fugi, porque é aquela história que eu costumo insistir, que eu tirei do livro ali da Rosa, que diz que se eu estou meditando e lembro que não comprei o pão, sei lá, no supermercado, é uma coisa, mas se aí a partir daí eu já puder voltar, aí foi uma distração pequena. Mas se lembrando do pão, eu já penso também no leite, no ovo, ou nisso, ou naquilo, ou no biscoito, ou não sei o quê, daqui a pouco eu já enchi o carrinho na minha mente, eu perdi, eu nem lembro mais que eu estou meditando, eu perdi completamente o trilho. Porque, como diz Krishnamurti, a percepção da distração já é atenção. Se eu conseguir notar que eu me distraí, um grande passo foi dado. E quando eu nem lembro mais que eu me distraí, ou quando tem gente que ronca no meio da minha, dorme e apaga. Aí é triste de ver que tamas tomou conta. Então, uma parte da mente cria as imagens e outra põe elas em sucessão. Agora, de uma escola para outra, esses nomes podem mudar ligeiramente. Manas vem do radical sânscrito ma, que quer dizer medir, portanto, comparar, porque toda medição compara com uma unidade. Dali nasce frequentemente a inveja, o sentido de ego, de querer ser maior que o outro, se comparar. Então, tem toda uma questão de que a mente é comparativa por natureza. Mas numa escola chamam Manas, noutra escola chamam Chitta, e no Vedanta eles associam dessa forma, como dois departamentos, e além deles está Ahamkara e Atma. A Atma está além do ego, o ego se manifesta como Buddhi, Chitta e Mana. Então, não é uma resposta que pode ser dada totalmente fora do contexto da escola que está sendo estudada. Aí tem que ver, no Pratyabhijna Hridayam chama Chitta, no Yoga Sutra chama Chitta, mas tem outros livros que chamam Manas, como a escola Vedanta. Tá certo? Não sei se respondi razoavelmente para a pergunta. Respondeu, eu consigo fazer essa diferenciação assim da mente, mas eu queria entender se nesse Sutra 24 era isso, era essa mente da criação, essa mente que consegue sustentar. Eles às vezes chamam no nível divino Chit, e quando chega no nível humano é Chitta. Tem Asmi no reino universal, eu sou Asmita, eu sou aquilo. Aí desceu. Aí virou uma identificação com algo inferior. Tá? Ok? Melhorou, gostei, eu entendi. Vamos observar, então, a nossa respiração suave e profunda. A nossa coordenadora vai conduzir. Então, observando a respiração suave e profunda, vamos trazer mais uma vez a nossa conexão no momento presente.
nos conectando com o agora. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde e amor em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes e ditosos. Paz a todos os seres. Que assim seja. Namastê. Gratidão, Ricardo, por tudo. Gratidão por esse ano, nosso último estudo do ano, né? Então, muito grata por mais esse ano aí. Não ter Próxima, dia 2 de fevereiro, ok? dinheiro. Feliz Natal, próspero. Ano novo para todo mundo. Namastê. Namastê. Obrigada. Foi um ano maravilhoso. Tchau, tchau.